Hoje eu quero começar esse vídeo te fazendo algumas perguntas para irem te aquecendo. Quantas vezes você já duvidou de você mesmo, de você mesma antes de tentar alguma coisa? Quantas vezes você sentiu que precisava de aprovação de alguém para tomar decisões importantes, mais simples da sua própria vida? Para você falar, para você agir, para terminar um relacionamento, para poder começar algo novo, de repente uma transição de carreira ou até para confiar na sua própria percepção. Tem muita gente que acha que essa dificuldade é só insegurança e que isso é o jeitinho dela, mas não. Você não nasceu assim. Muitas vezes não é só a personalidade, é um padrão emocional aprendido ao longo da vida. E a psicologia, a neurociência e tantas outras abordagens terapêuticas mostram já que alguns comportamentos vão sendo automatizados a partir da experiência que a pessoa vive, principalmente nas relações afetivas. Então, aquela pessoa que precisa agradar, que tem medo de errar, que se cobra o tempo todo, que precisa de validação, que tem medo de decepcionar, muitas vezes aprendeu a funcionar assim para sobreviver emocionalmente. Se você aprendeu e se você funciona assim, isso aconteceu para você sobreviver emocionalmente. E olha que interessante, né? Ninguém nasce desconfiando de si mesmo. Ninguém nasce achando que tudo que sente, que pensa e deseja está errado. A gente não nasce assim. Isso geralmente é aprendido e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rodrigo Oliveira, sou psicólogo, professor, psicodramatista, especialista em saúde mental, neuropsicologia e também terapeuta de várias práticas integrativas. E dentro da clínica, das minhas experiências de estudo, trabalho e das vivências terapêuticas que eu realizo, eu venho percebendo que tem muita gente que carrega um desejo interno de confiar mais em si mesma, confiar na própria capacidade, conseguir se consultar antes de conseguir consultar o mundo todo, lidar com a vida sem precisar de uma validação constante dos outros. Só que muita gente não foi ensinada a fazer isso, muita gente não sabe fazer isso, porque cresceu num ambiente que precisava viver tentando responder à expectativa dos outros, né? Ambientes rígidos, ambientes críticos, controladores, ou até emocionalmente instáveis. E aí essa criança vai aprendendo uma coisa só, que o certo sempre vem de fora, que o certo nunca está dentro dela, que o certo sempre está fora. E aí os pais que cobram, que corrigem e que brigam com essa criança o tempo todo, é uma criança que nunca consegue responder à expectativa desse adulto. Então, essa criança que cresceu nesse ambiente muito rígido, crítico, controlador, ela vai aprendendo que o certo sempre está fora, né? Que vem de fora, e ela nunca está certa. Aí você vai falar assim: Rodrigo, os pais não têm que corrigir, não têm que chamar a atenção da criança? Sim, claro que tem, é óbvio, precisam, né? Precisam educar, isso é papel dos pais. Mas os pais também precisam ajudar a gente quando é criança, eu quando sou criança, precisava ter me ajudado a reconhecer as minhas próprias capacidades. Então os pais precisam dizer: você teve uma boa ideia, que bom que você tentou, que bom que você está aprendendo, que bom que você consegue. Porque quando a criança ela vai crescendo sem validação emocional, ela começa a acreditar que ela nunca é suficiente. E pode ser que isso tenha acontecido com você. Pode ser que você tenha crescido num ambiente sem validação emocional e você começou a acreditar que você nunca vai ser suficiente, que aquilo que você pensa, que você acredita, nem sempre é verdade. Então, nem sempre você está certa. Então, o que aconteceu? Você entrou num estado de vigilância, tentando agradar, tentando não decepcionar. Isso vai travando a espontaneidade da criança, né? Travou a sua espontaneidade. Esses dias eu vi um vídeo de uma mãe com um filho pequeno, de uma terapeuta, Janda, que ela é fantástica, assim, eu gosto muito de acompanhar os materiais dela. E tinha um relato lá de uma mãe com um filho pequeno que dizia o seguinte: a criança queria um banquinho para poder escovar os dentes. Só que quando ela subia no banquinho, a criança reclamava que o banquinho estava machucando, beliscando o pé dela, o pezinho dela. E a mãe tentou ajudar, tentou entender o que estava acontecendo, e ela sugeriu para o filho: olha, coloca o chinelo, filho. Aí ele colocou o chinelo, subiu com o chinelo e aí reclamou porque o chinelo estava pinicando o pé dela na parte de cima. E a mãe falou: olha, filho, eu não sei o que fazer, porque o banquinho está beliscando. E aí você colocou o chinelo e o chinelo está pinicando, tá, né? Tá te incomodando. E aí, o que a gente vai fazer? O que pode fazer com isso? E aí ele falou: mãe, eu tenho uma ideia. E aí ele tirou o chinelo do pé, colocou o chinelo em cima do banquinho e subiu em cima do chinelo. E ele disse assim: pronto, mamãe, agora resolveu.
E ela falou, olha filho, que bacana, agora resolveu? Que bom que você conseguiu resolver. Então olha que interessante, a mãe ela tentou ajudar, tentou entender, só que ao invés de simplesmente impor a solução, ela deu espaço para a criança pensar. Até que o menino falou, nossa, tive uma ideia, e ele encontrou um jeito sozinho de resolver. E a mãe falou, nossa, que boa ideia, não tinha pensado nisso. Parece simples essa situação, esse exemplo, mas é interessante porque ajuda a criança a perceber que aquilo que ela pensa também tem valor. É importante que a criança hoje ela entenda que tudo que ela pensa também tem valor. Lógico que isso tem que ser avaliado dentro de um contexto. É muito difícil a gente pensar hoje os pais, né, com a correria da vida, eu vou criar um tempo para o meu filho pensar, para ele poder organizar, para ele poder trazer ideias. Eu estou com pressa, eu quero que ele vá para a cama, eu quero que ele vá dormir, porque eu também tenho que dormir, tenho que descansar. Então tudo isso precisa ser levado em consideração, né? A dinâmica do contexto, mas é importante para os pais que estão vendo o vídeo entenderem a importância disso e para as crianças, né, que foram vocês um dia, entenderem esse papel e essa relação também sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, a gente, quando era criança, a gente não sentia que aquilo que a gente pensava, que aquilo que eu acreditava tinha valor. Agora, imagina vocês que foram essas crianças, de repente, e nunca ouviram isso, né? Que cresceu ouvindo que tudo que você faz é errado. Assim não, você nunca consegue, você nunca dá conta, você poderia ter sido melhor. Olha como você é burro, você não consegue fazer isso. Como é que essa pessoa vai confiar nela mesma depois? Então, a gente cresce tentando não errar, tentando prever tudo, tentando agradar todo mundo. E aí chega na vida adulta, o que acontece? Trava. Trava por causa do medo de julgamento, medo de decepcionar, medo de ser mal visto. E fica muito tempo, talvez até hoje, você esteja aí buscando validação dos seus pais, ou dos relacionamentos, dos amigos, do trabalho. Validação nas redes sociais hoje em dia, que é muito comum. Por quê? Porque nunca aprendeu que aquilo que você sente também merece confiança. E talvez você esteja percebendo isso agora só. Tem uma parte sua aí que está cansada de viver, tentando performar o tempo todo. Então, assim, vou te propor um exercício simples. Então, converse com a sua criança interior. Olha para a tua criança interior e tira um tempo para cuidar de você, olhar para essa criança e dizer para ela que está tudo bem, agora está tudo bem, agora eu sou adulto e está tudo bem. Se for difícil falar com a criança interior, fale com o seu adulto. Fale com o seu adulto, diga para o seu adulto o seguinte, você vai olhar para o seu adulto agora e vai dizer o seguinte para ele. Diga para ele assim, tá tudo bem você errar. Diga para o seu adulto hoje que tá tudo bem você tentar fazer do seu jeito. Tá tudo bem se você não souber fazer. Se você ainda estiver aprendendo. Diga para sua criança interior, aquela que você não vai abandonar ela, que você não vai abandonar ela se ela fizer errado. Se for difícil falar com a criança, fale com o adulto. Olha, tá tudo bem fazer do seu jeito, né? Tá tudo bem se você não souber fazer. Agora, se for difícil falar com a sua criança, né, e for difícil falar com o seu adulto, faz o seguinte, fecha os olhos por um instante. Respire e faz esse exercício comigo. Repete isso para você, ó. Olha para a tua história, para tudo que você passou, para tudo aquilo que você precisou vivenciar. Feche os seus olhos e repita alto para você, assim mesmo. Ó. Eu sei que eu passei muito tempo tentando acertar para não ser rejeitado. Eu sei que eu aprendi a me vigiar o tempo todo. Eu sei que eu tive muito medo. Mas eu não preciso me envolver mais nesse estado constante de defesa. Eu posso aprender enquanto eu vou caminhando. Eu posso errar sem me destruir para isso. Eu posso confiar mais em mim. E aos poucos eu posso construir uma relação mais saudável comigo mesmo. Eu posso ser mais forte, eu posso ser um pouquinho melhor a cada dia. E eu vou aprendendo com isso. Eu não preciso mais me defender do mundo. E eu não preciso mais provar nada para ninguém. Eu posso confiar em mim. Aos poucos, eu vou construindo uma relação mais saudável comigo mesmo e com o mundo. Talvez no começo esse exercício pareça estranho, né? E talvez tenha uma parte sua que nem acredita nessas palavras e na força desse exercício. E tá tudo bem. Tudo aquilo que foi repetido dentro de você durante anos também pode começar agora a ser transformado através de novas experiências emocionais. Então é importante que você vivencie, olha a importância disso,
vivencie novas experiências emocionais. Tente viver coisas diferentes de tudo aquilo que você viveu. E mais do que isso também, né? Repita diariamente essas frases. Faça esse exercício diariamente, durante alguns dias. É muito difícil fazer esse caminho todo sozinho, né? É muito difícil fazer esse percurso, né? É de você poder se conectar com você. Então, faça esse exercício. Ouça esse trecho daqui do vídeo quantas vezes forem preciso. Assista e anote no papel essas frases e acrescente aí frases que você considera que são importantes para você dizer para você mesmo. Então, você pode fazer esse exercício conversando com a sua criança imaginariamente, assim, traga a tua criança ali e fala para ela simbolicamente, né, nesse exercício, assim, com essa criança simbólica, fala com ela, fala com a tua criança. Ah, mas eu não consigo, eu não gosto dessa coisa de trabalhar a criança interior. Então, fala com o teu adulto de hoje, olha no espelho, né, e fala para você, enquanto adulto, fala para esse adulto. Agora, se não consigo falar isso, fala com essa imagem internalizada que eu tenho. Fecha o olho e fala comigo mesmo, né? Fala com você hoje, fala, olha, eu sei que foi difícil a minha vida, mas agora eu me permito, eu quero realizar. E repita essas frases que eu disse agora, quantas vezes forem preciso. Faça diariamente, né? E além disso, viva outras experiências, busque viver experiências. E se errar, tá tudo bem, olha para isso de uma outra perspectiva, né? E como eu falei, tentar fazer isso sozinho é muito difícil. Então, se esse vídeo mexeu com você de alguma forma, né? Se faz sentido um pouco do que eu estou te falando aqui, procura ajuda. Procura espaços de acolhimento se tiver difícil fazer sozinho. Busque autoconhecimento, busca o teu desenvolvimento emocional. Pode ser através de terapia, pode ser grupo terapêutico, grupo de apoio, pode ser de espiritualidade consciente, né? O importante é que você faça alguma coisa por você. O importante é que de manhã ou antes de dormir, algum momento do seu dia, que você perceba que está se cobrando demais, que você consiga parar, sabe? Tirar um tempo para você, fechar os olhos assim por alguns instantes, ó, respira e repete para você, com calma, sem pressa, todas aquelas frases que eu falei. E como eu falei, se for preciso, assiste de novo, pausa, escreve. Quem está lá no Grupo Luz e Consciência, que já participa do Grupo Luz e Consciência, né, do WhatsApp, eu vou deixar esse texto e essas frases lá escritas para vocês, caso vocês queiram repetir. Mas diga para você mesmo que você pode se tratar com mais gentileza e acrescente naquelas frases, como eu disse, coisas que você precisa afirmar para você, que são importantes que são importantes para você ouvir repetidas vezes. Crie as suas frases, olhe para você, repita, faça esse exercício, se proponha, faça por você. Talvez no começo, como eu falei, vai ser estranho, mas depois que você estiver fazendo, né, praticando, você vai ter a oportunidade de, através de novas experiências, ter novas percepções e mudar a forma de você relacionar com você e com o mundo. É aos poucos, entenda que é aos poucos e está tudo bem se você errar, está tudo bem se você não souber fazer. Só não está bem você sempre duvidar de que você tem boas ideias, de que você sempre precisa do outro para decidir para você. Então vai lá, testa a tua ideia, experimenta a vida, porque enquanto você estiver pedindo validação, você vai ficar travando e sentindo que você não tem nada para contribuir, achando que tudo que vem de você não tem valor. Então olha isso, né? Então talvez você esteja ouvindo tudo isso agora e percebendo o quanto é difícil fazer esse caminho sozinho. Realmente é, como eu falei. Então se movimente. Se o conteúdo mexeu com você, eu quero te incentivar aqui a buscar ajuda, espaços de troca, de acolhimento, de autoconhecimento. Por quê? Você pode buscar, como eu falei, grupos terapêuticos, grupo de apoio, qualquer coisa, qualquer espaço, que você se sinta acolhido. E é importante que você não continue fingindo que está tudo bem enquanto você desconecta de você mesmo. Entenda que você aprendeu a não se validar. E aí, de repente, a coisa mais importante que você tem que fazer agora para você mesmo é começar a aprender a olhar para você de uma outra forma, confiar em você. Então entenda que você aprendeu a duvidar de você mesmo, você aprendeu e talvez agora esteja na hora de você realmente aprender o contrário, aprender a se validar, a cuidar de você. Você aprender que aquilo que você pensa, o seu sexto sentido também tem valor, também tem espaço. Então é isso. Tem valor, desde que você comece a explorar isso mais e dar lugar também para o seu jeito de estar na vida, o teu jeito de estar no mundo, de fazer as coisas, de pertencer. Então presta atenção nisso.
Isso pode ser um sintoma, inclusive, de dependência emocional, essa necessidade de validação excessiva, né, de aprovação do outro. Pode ser um sintoma de que a sua criança e você como adulto não teve a validação que você precisava na época certa. Hoje você é o adulto e você adulto está buscando isso. Hoje você adulto precisa buscar isso. E eu quero te falar, né, essa coisa é muito importante. Talvez você esteja ouvindo isso tudo e percebendo o quanto é difícil, mas não pare e não desista. Aqui embaixo, inclusive na descrição, eu vou deixar alguns contatos caso você queira falar comigo e conhecer alguns dos espaços nossos. Tem o grupo Luz e Consciência, tem o grupo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, tem os grupos de estudo, as leis herméticas que nós vamos iniciar. Olha, eu travei a língua. Nós vamos iniciar as leis herméticas aplicadas ao dia a dia, com o olhar da psicologia e neurociência, né, para você desenvolver. Mas assim, não precisa participar dos meus grupos. Tem muitos outros espaços muito sérios, né, muito bacanas, muitos bons profissionais que podem te ajudar no processo. O importante é que você faça alguma coisa por você, né, que você olhe para você e busque o caminho que você se sente mais confortável para poder se cuidar, para poder se conectar com você, né? A sua vida inteira você tentou mudar e tenta mudar, e você muda só quando você encontra um espaço que você pode existir sem ficar performando o tempo todo. Isso é maravilhoso, né? A gente passa a vida inteira tentando olhar para isso. Se você passou a vida inteira tentando mudar, você vai encontrar o seu espaço que você pode existir sendo você mesmo. Então lembra disso. A falta de confiança em você mesmo ou você mesma não é sua personalidade. Isso é fruto da dor e do seu trauma. E isso pode ser curado, tá bom? Então conta pra mim aqui nos comentários. O que você sentiu quando você ouviu tudo isso que eu falei? Você já passou por isso? Passou por essas dificuldades? Conta aqui pra mim, porque vai ser muito bacana eu saber e a gente poder trocar sobre isso tudo também. Porque essa troca enriquece muito esse canal. E de repente as próximas reflexões que a gente vai construir e trazer aqui no grupo, né, aqui no YouTube, também venham do seu comentário. Então, eu espero de verdade que esse vídeo tenha provocado alguma reflexão dentro de você. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, participado, trocado essa energia comigo. E se o conteúdo fez sentido, já deixa o seu curtir aí, já dá uma curtida, clica aí, se inscreve no canal, caso não seja inscrito, e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa provocação, porque tem muita gente que vive desconectada de si mesmo sem perceber. E de repente esse vídeo pode ser um começo dessa tomada de consciência para alguém também. Beleza? Então é isso. Um grande abraço para você, uma ótima semana com muito mais permissão interna, muito mais luz e também agora muito mais consciência. Até o próximo vídeo.